Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Bíblia na mesa nessa segunda-feira, mais uma manhã, uma tarde, uma noite, aonde você estiver, especial. Tenha certeza que nós estamos aonde você está e eu estou aqui diante de dois bons amigos, dois velhos amigos que estão se tornando amigos velhos. Tudo bem? Adeildo, Helder, como é que vocês estão? Eu tô bem, e você, Jorge? Helder Jorge. Tudo ótimo, graças a Deus. O Helder tá rindo aqui porque ele gostou da piada. Mas é isso aí, eu tô diante de dois pastores aqui. Hoje o papo vai ser pesado, tô com um livro na mão aqui, extraordinário. O Adeildo, ele escreveu um livro sobre inteligência espiritual no mundo do trabalho. E eu gosto disso porque eu conheci um dos caras que mais influenciou minha vida. Ele me trouxe essa temática em 2006, 2009, e ele era um paraguaio, argentino, Daniel Ciccone, e na época eu pensava, por que isso não existe no Brasil, né? E hoje está diante de um cara aqui que tem sido, com certeza você é um pioneiro, você tem sido está difundindo muito dessa... A gente sabe que o mundo espiritual no trabalho é o reino de Deus nos negócios, né? A gente só muda o nome. Para ficar mais palatável, alcançar mais gente. Mais ecumênico. Mais ecumênico. Mais laico, né? Mas ele está aqui com a cartucheira cheia e sem muitas delongas, eu quero dar para vocês as boas-vindas, aonde você estiver, dentro de um carro, dentro de uma guarita, ou assim como eu, caminhando, fazendo um cardio, correndo, que Deus visite você onde você estiver. Afinal, Bíblia na mesa é o evangelho puro, sem agrotóxicos, sem defensivos. Nós queremos proclamar aquilo que não precisa ser defendido. Então, com vocês, Bíblia na mesa com Adeildo Nascimento. Bora lá. Mateus, capítulo 25, no versículo 14 em diante, tem a nossa famosa parábola dos talentos. Vou ler aqui, é bom que você acompanhe aí. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5, que eu granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, e eis que com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, sei que o Senhor é um homem duro, que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens então o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tem várias, eu acho que vocês já perderam a conta de quantas ministrações e visões que tem essa parábola. E eu quero vincular ela à inteligência espiritual no mundo do trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que fui formado no mundo do trabalho. Eu trabalho com trabalho há quase 30 anos. Trabalho com trabalho é Eu boa. trabalho com trabalho há quase 30 anos. A primeira coisa que eu quero fazer notar aqui, primeiro, que nenhum talento, fortuna, recurso, seja o que for que a gente tem, nas mãos de Deus é muito. Você vê que ele distribuiu 5, 2 e 1 e a todos ele falou: você foi fiel no pouco. Então, independente do que você tem aí na tua mão hoje,
para Deus é pouco. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui para a nossa conversa, e é uma coisa que eu sempre observei no mundo do trabalho, é que o nosso Deus é um Deus que semeia onde ele não plantou e ajunta onde ele não espalhou. Ou seja, ele tira sempre o melhor de tudo e ele não deixa nada voltar vazio. E uma das coisas que eu sempre observei no mundo do trabalho eram pessoas que detinham inteligência espiritual sem necessariamente serem ditas cristãs ou crentes, como a gente falava, né? Então, tem 3 características que são distintivas de inteligência espiritual. Depois a gente pode até entrar mais efetivamente no conceito de inteligência espiritual, mas tem 3 distintivos de inteligência espiritual. O primeiro deles é a paixão com que você faz as coisas, né? Então, eu sempre lidei com pessoas, empresários, pessoas que trabalhavam comigo, que passaram, eu sou um profissional de recursos humanos, e eu via pessoas que o drive delas, a busca delas, era o foco naquilo que elas estavam fazendo. Fazer com muita integridade, fazer tudo muito bem feito. E a paixão resolve um problema, que é o problema do medo. Se você for olhar ali no servo mau e infiel, o que teve um talento, ele guardou porque ele teve medo. Invariavelmente, as pessoas de sucesso no mundo do trabalho, elas são destemidas. E uma das coisas que faz com que elas sejam destemidas é a paixão que elas têm naquilo que elas fazem. Eu sou um estudante também de times, em especial times de alta performance. Eu vou fazer um recorte aqui de um trabalho que eu fiz certa vez com o time da Esquadrilha da Fumaça. Como é que você exemplifica uma pessoa que tem paixão naquilo que faz? Um aviador, né? Ou seja, para você participar de um time de elite, como é um time de acrobacia aérea da Força Aérea, você não ganha nada a mais por isso. É o simples desejo de você participar do melhor time que existe. Você coloca a sua vida em risco naquilo. Então, o que me leva a colocar minha vida em risco, trabalhar mais, treinar mais, sendo que eu não vou ter nenhum ganho adicional financeiro sobre isso? Paixão. Uau. A resposta da paixão é aquilo que você faz ou continuaria fazendo, mesmo que você não ganhasse nenhuma remuneração sobre isso. Ou, talvez traduzindo, se você ganhasse hoje na Mega Sena, o que você faz hoje que você continuaria fazendo mesmo tendo ganhado na Mega Sena? Isso denota paixão. Então a paixão trabalha com o viés da... Você quebra o medo a partir da paixão. O outro ponto é que a paixão leva para o segundo identificador da inteligência espiritual, que é o princípio da vocação, do chamado. O dom e o talento, ele normalmente te equipa para algum chamado. E aqui, para nós que somos cristãos, essas coisas ficam muito nítidas. Mas quando você olha isso para o mundo do trabalho pela perspectiva da inteligência espiritual, de pessoas que não são teologicamente alfabetizadas, vamos saber dizer assim, normalmente essas pessoas, a partir da vocação delas, a partir da paixão delas, que as capacita em termos de vocação, faz com que essas pessoas automaticamente elas comecem a enriquecer. Então, se você for olhar também pela história, você pega, talvez, indo um pouquinho para o lado da economia, né? Você pega Max Weber lá, né? A lógica protestante e o espírito do capitalismo tem muito disso. Do chamado que aponta para uma vocação, de uma vocação de algo que é entregue a Deus e que prospera. E você vê que essa ferramenta, esse método, dá certo até para pessoas que não são teologicamente alfabetizadas. E aqui, para mim, reputa a ideia de um Deus que semeia onde ele não plantou, que colhe onde ele não espalhou, porque tudo é dele, é a graça espalhada de Deus no mundo. Então, essa vocação dele, bem produzida, faz com que outros talentos e outros dons equipem essa pessoa. Então, quando você hoje, eu me encontro com pessoas que são inteligentes espiritualmente falando, na minha visão, nessa perspectiva, eles nem conseguem explicar por que eles prosperaram, mas eles seguem essa lógica, a da paixão, que subsiste uma vocação e que busca outros talentos. E por último, legado, propósito. E o que para nós aqui é o princípio da mordomia, de algum Deus que vai voltar algum dia e vai prestar conta de tudo que é dele, no mundo secular, chamado de inteligência espiritual, é o legado, é o propósito. É aquela pessoa que consegue construir projetos,
instituições, empresas que perduram com o tempo. E isso cai hoje no objeto do meu trabalho, que é trabalhar com o desenvolvimento de cultura organizacional. As empresas que têm cultura forte são empresas que constroem legados, que constroem projetos de longo prazo e que ainda servem de bênção de prosperidade para as futuras gerações. Então, conectando aqui, corroborando o que o Cal falou, ou seja, o reino de Deus aplicado no mundo dos negócios hoje é o tal do QS, do coeficiente espiritual aplicado ao mundo do trabalho. É um conhecimento que já é nosso há muito tempo e que às vezes nós mesmos cristãos fazemos pouco dele, mas Deus é fiel à sua palavra. Então, quando você olha hoje no mundo da ciência, né, o QS é um conceito que surgiu recentemente a partir do avanço da neurociência. Quando os cientistas começaram a evoluir em termos de scanner cerebral, ou seja, você tem tomografia, você consegue mapear como é que são as descargas químicas e elétricas do cérebro. Então tem uma cientista chamada Dana Zohar, ela que criou o termo QS, coeficiente espiritual. E quando eu vi esse tema e eu fui estudar o que significa QS, e você vai aplicar isso ao mundo do trabalho, você vê claramente o que o Cal falou. É o reino de Deus no mundo dos negócios. É importante explicar aqui que esse é porque é em inglês, né? Isso, o coeficiente espiritual, né? Então é essa a tradução de QS. Né? QI é coeficiente intelectual, QE é o coeficiente emocional e QS é o coeficiente espiritual. Muito bom. Então, quando você olha hoje, o que eu queria alertar para nós nesse momento, principalmente nós cristãos, é que se a gente fizer pouco daquilo que Deus nos dá, em termos de paixão, de vocação, de talento, a gente simplesmente não está cumprindo aquele chamado que Deus nos deu, mas tem quem cumpra. E mesmo não sendo crente, não sendo cristão, não sendo teologicamente alfabetizado. Ou seja, o princípio do QS, ou o princípio do reino de Deus, é a graça de Deus abundante na terra e ela vai funcionar de alguma forma ou não. O que eu tenho feito hoje? Eu tenho aberto essa janela de espiritualidade para explicar para essas pessoas que são leigas, vamos dizer assim, dizendo, é que tem um sentido por trás de tudo isso. O fato de uma pessoa ser apaixonada pelo que ela faz, o fato dela ser dotada de dons e talentos que a fazem prosperar ou granjear outros dons e talentos, tem um sentido por trás disso, e é o sentido de desenvolvimento do reino na terra, né? E aí, é claro, com o sentido laico, eu não falo dessa forma abertamente, porque hoje, no mundo das empresas, tem um medo absurdo de você ir lá e fazer um prosélito. Mas o ponto é que o QS hoje, ou o entendimento do sentido do trabalho voltado ao reino, é o que salva o mundo da degradação, da doença, do burnout, das pessoas que enriquecem e não sabem o que fazer, né? Então, acho que em linhas gerais fica aqui a reflexão para nós que somos cristãos, o princípio da mordomia, ou o princípio de que nós, mais do que ninguém, temos que ser inteligentes espiritualmente falando. Muito bom. É interessante isso, porque quando eu olho o tema do teu livro, eu fico pensando assim, inteligência espiritual no mundo do trabalho. Será que o cara no trabalho, o cara que é espiritual no trabalho, ele se torna um gênio no trabalho? Ou será que um cara que ele é bem espiritual, ele se torna um gênio espiritual porque ele trabalha? Você uniu duas coisas aqui que a religião separa. Inteligência espiritual para coisa do espírito e a inteligência espiritual não precisa para o trabalho, porque o trabalho é coisa da terra, né? E como é que foi esse início da tua vida, da tua história? Obrigado, James. Tá chegando um cafezinho bom para nós aqui. O James é o cara por trás das câmeras. Valeu, James. Obrigado, meu amigo. Como é que foi esse início? Você é um cara que eu conheço já mais intimamente, você já ministrou aqui na igreja, e é gostoso de ouvir as palavras de você, porque são palavras que não fedem religião. Religião tem um cheiro, eu costumo dizer. E você é um cara que tem vida própria, fora do ministério, dá para dizer assim, né? Você vive para Jesus, mas você também é gente, né? Você não é só crente. Tem uma vida de gente, né? Como é que foi esse começo? Onde você despertou? Porque eu sei que tem muitos pastores que hoje eles estão numa encruzilhada. Eles abriram mão de tudo por tudo
mas agora que eles estão abraçados em tudo, eles estão perguntando cadê o resto, né? E o resto está no trabalho. Eu creio que Deus ele criou o homem pro trabalho. Não um trabalho árduo, mas ele fez um jardim e plantou o homem para cultivar o jardim. Cultivar é trabalho. E aí, obviamente, tem uma longa conversa aqui do que aconteceu com o trabalho que Deus criou para o homem. E aí, hoje, a gente não trabalha como Deus criou. A gente sobrevive pela subsistência. E você e eu, né, o Helder aqui, nós somos homens que a gente percebeu que não estava bem certo esse caminho, né, de só trabalhar. Mas também não é um dilema, mas só também ficar orando lá na igreja, esperando o próximo funeral, também não é uma vida muito divertida. Como é que você hoje consegue conciliar a sua carreira, seu trabalho, sua família com o ministério e viver para Jesus trabalhando? Então, eu acho que eu tive uma vantagem nisso tudo, Cal, porque eu comecei pelo trabalho e não pela religião, vamos dizer assim. Então, eu sou nascido, criado em igreja, sei bem o que é o estereótipo, né? As idiosincrasias que existem na religião. Mas o meu foco de vida nunca foi isso, foi sempre o trabalho. Tanto que hoje a minha aproximação com o mundo eclesiástico é através do trabalho. Então, assim, a minha relevância, se é que eu tenho alguma, mas eu tenho mais falado nas igrejas sobre trabalho, efetivamente, e não sobre a religião, a teologia, a espiritualidade. Está precisando desse tema nas igrejas. Muito. Então, assim, a minha trajetória foi toda trabalhando com recursos humanos e com gente, mas sempre, assim, eu sempre fui cristão e a minha espiritualidade sempre foi ativa. E em algum momento, essas duas coisas se juntaram. E não foi proposital, eu não fiz um plano para isso. Mas eu creio no chamado divino. Eu costumo dizer que até 2011, as minhas decisões de trabalho, né, ou de carreira, definiam a minha vida. Então definiam a hora que eu acordava, os livros que eu lia, né, para quem eu prestava continência. Em 2011, Deus virou a chave. Falou assim, olha, as decisões de vida vão definir a carreira. Como é que foi essa virada? Foi dificílima, porque na época... Você era um membro ativo de igreja, esquentava o banco, achava que ser pastor é coisa de quem é escolhido. Isso aí, essa pegada toda. E também tinha essa dualidade, né? Esse maniqueísmo de você ter trabalho de um lado, trabalho é o que eu faço de segunda a sexta-feira e espiritualidade é o que eu faço no domingo. Então, quando a gente começou a definir prioridade de vida no sentido da vida... o trabalho veio como ferramenta acessória para isso. E eu não tinha nada planejado. E a questão da espiritualidade veio quando eu li o livro QS, Coeficiente Espiritual, da Dana Zohar. Que hoje também tem, assim, é bom que se fale, que também tem quase que um temor das pessoas de falar em espiritualidade nesse meio, que é o meio corporativo, e ser taxado como alguém menos culto, com alguém que acredita em fantasia ou coisas que não são provadas pelo método científico. E a fé não é provada por nenhum método científico. E você tem que ter a coragem de dizer que mesmo sem prova científica, isso é uma realidade no mundo do trabalho. O QS já é uma busca de alguns cientistas de tentar conectar, né, uma visão metafísica, uma visão sobrenatural com a realidade. Mas não é esse o caminho. Quando eu li, tanto que eu li o QS, o livro que eu escrevi não é um livro científico, nem se propõe a isso. Mas basicamente era o que eu via, como eu falei aqui antes, no mundo do trabalho, como que a aplicação prática do QS fazia com que algumas pessoas vivessem melhor. E o que aconteceu? Né? Voltando lá na tua primeira pergunta. Eu vi que eu era um cara inteligente em termos de competência para o meu trabalho, que eu também era um cara competente, vamos dizer assim, espiritualmente falando, porque pelo menos eu tenho, né, uma fé, eu sei no que eu acredito, eu sei no sentido, e essas coisas eram desconectadas. E aí é o pulo do gato, que é você pegar e conectar, falar, cara, tá tudo junto, não tem uma separação nessas coisas todas. E quando você começa a viver dessa forma, seja pelo viés do inteligência espiritual, onde você não precisa dar um nome para Deus, mas você entender que tem um outro plano, quanto também aplicar isso numa perspectiva de igreja. De você entender que o fato da mordomia, do talento, do que Deus te deu, não é aplicado só no domingo quando você está lá na tua igreja, né? Mas é para toda a sua vida. Então, quando isso começou a cair, a ficha, eu comecei a falar
para as pessoas na empresa sobre QS e comecei a falar sobre trabalho para as pessoas na igreja. Só que trabalho diferente de emprego, né? Então, assim, a gente sempre tem que fazer esse recorte. Não sei se respondi, mas é basicamente essa a pegada. E aí ali você cresceu na igreja, a igreja começou a te dar espaço, você começou a ministrar. Como é que foi essa, né? Porque esse é o... As igrejas, elas clamam para que as pessoas cresçam, né? Mas elas choram quando elas crescem, né? Como é que foi esse momento da tua vida que você caiu a ficha, porque daí você levantou da cadeira? Isso aí, daí a gente não teve outra alternativa senão ter uma comunidade e seguir com a nossa galera lá, com essa visão específica. Aí os incomodados que se mudem. É, essa a lógica, né? A hora que você começou a pensar, era você que era o rebelde. É, isso aí. E assim, mas eu também entendi, cara, eu não fico muito fazendo terapia sobre isso, mas teve um momento que uma pessoa de dentro da própria organização religiosa, ela falou assim, pô, mas já passou pela tua cabeça que ninguém aqui quer mudar? Nossa! É honesto, pelo menos, né, cara? Daí eu falei assim, pois é verdade, cara, e é bem isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que também tem um lance de sentido, né, cara? Faz sentido para algumas pessoas. Nessa hora ele já te viu fora da igreja, né? Porque ele falou, ninguém aqui, né? Então você deve ser estranho. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção sobre a inteligência espiritual, que ela beneficia a pessoa independente da fé dela. E aí eu lembrei de um texto que está lá em Mateus capítulo 5, que Jesus ele fala que o sol ele nasce para o bom e para o mal, e a chuva ela cai para o justo e para o injusto. E infelizmente eu acho que uma das maiores distorções que a religião trouxe e que faz com que as pessoas elas interpretem errado o fato de servir a Deus, de participar da fé cristã, é achar que você ir para a igreja e você se dizer crente vai te beneficiar em relação às outras pessoas, no sentido de Deus te abençoar mais do que os outros. Então, por exemplo, eu sou crente, eu sou da igreja, eu vou fazer um concurso público. Então tem lá 2.000 pessoas para 2 vagas. É lógico que uma dessas vagas tem que ser minha, porque eu sou crente, eu jejuei a semana inteira, eu estou orando. Então é óbvio que Deus ele vai olhar o ímpio e o justo e ele vai pegar e vai dar a vaga para o justo. E aí o que acaba acontecendo? Aí a gente tem muitas pessoas que ou elas vivem uma fantasia espiritual de achar que aquela vaga tinha que ser minha, mas não deu certo. Outra pessoa conquistou a vaga. Logo, quem foi que interferiu? O Satanás. Então se levantou o devorador, alguém, que a vaga era minha porque eu sou crente, e agora atrapalharam o meu combinado com Deus. Ou a pessoa ela cai da fé porque ela fala, não, então não funciona essa fé. Porque eu achava que se eu fosse crente, eu ganharia mais dinheiro que todo mundo, as vagas seriam todas minhas e minha vida seria perfeita. E o texto não diz isso, né? O texto ele diz que o sol ele nasce para todos, que a chuva ela desce para todos, porque eu entendo que Deus ele criou princípios e esses princípios eles servem para todos. E aqueles que andam debaixo do princípio, ele desfruta do princípio. Isso não tem nada a ver com salvação, com vida eterna. Isso tem a ver com princípios que regem a vida. E aí, se você vive eles, você desfruta. E se você não viver, você não desfruta. Mas o que pega pra mim, Adeudo, e aí eu não sei se você concorda ou não, mas a sensação que dá é que tem mais pessoas desfrutando desses princípios fora da igreja do que pessoas dentro da igreja. Não. Eu fico assustado quando vem um crente ou um irmão da igreja e ele fala, cara, você viu o que o Thiago Negro disse? Você viu o que o Joel J disse? O que o Pablo Marçal disse? Aí o cara me conta uma coisa que o cara disse que tá na Bíblia. Yeah. E o cara fala como se o cara inventou. E aí, o que tá acontecendo hoje? Vários influencers, vários caras grandes de seguidores, eles estão falando óbvio, Provérbios, Eclesiastes, textos de Jesus, e as pessoas elas estão recebendo aquilo como se os caras eles estivessem revolucionando o mundo dos negócios, da prosperidade, da alta performance, etc. E aí a minha pergunta o que se deve a gente encontrar pessoas dentro da igreja que elas muitas vezes não conseguem prosperar financeiramente, elas não conseguem ascender na carreira,
E aí acaba atribuindo isso muitas vezes ao inimigo, ou porque a vida a gente tem que sofrer mesmo, porque é só na glória que a gente vai desfrutar. E por que parece que a maioria das pessoas que não participam de uma igreja, ela se desenvolve nisso? Você acha que é uma questão cultural? Você acha que é uma questão espiritual? Ou você acha que minha leitura está errada, assim, não é bem assim? Não, acho que é bem por aí. Bom, primeiro ponto, não tem resposta simples para problema complexo, né? Esse é bem complexo. Mas assim, só fatiando aí as duas coisas que você falou. Primeiro, é verdade que o mundo dos negócios ou o mundo fora da igreja tem acesso a conhecimentos que são conhecimentos que a gente tem através da Bíblia e que eles chegam pela graça, pela chuva que cai no ímpio e pro justo, pelo sol que nasce para todo mundo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar inteligência espiritual, uma das coisas que eu estudei também é religiões comparadas, né? Então, assim, o efeito Deus, o simples fato de você ter uma instância divina com algum tipo de prestação de contas aumenta a tua performance. Dá um exemplo. Então, assim, você pega lá Stonehenge, né? Os caras acreditavam no Deus Sol, né? Então, o druida é o cara que fazia coisas que você fala assim, cara, como é que esses caras fizeram o que fizeram na época que fizeram? Quando você vai olhar, tinha um efeito Deus. A gente sabe que o Sol não é Deus, mas para eles é um efeito placebo Deus que aumenta a performance. Quando você vai estudar as religiões orientais, também tem um efeito de prestação de contas, seja no Nirvana, na reencarnação. Então, na inteligência espiritual, a transcendência e a prestação de contas, que pra gente é mordomia, aumenta a performance. Uau. E isso tá totalmente em contraposição à teologia da prosperidade e teologia coaching, cara, que é o atalho, que é a fórmula mágica que vai fazer. Então, eu me ressinto disso. Porque quando você vê um mundo e um rebanho de pessoas querendo achar a fórmula mágica, né? O atalho para que você fique rico sem sair de casa, tem outras pessoas que nem denominam isso Deus, mas tem um efeito placebo de transcendência que aumenta a performance deles. Esse cara vai passar no vestibular, esse cara vai ficar rico, esse cara vai prosperar, enquanto a gente está fazendo de Deus um amuleto e tentando achar o coach que vai dizer a coisa certa. Né? E o coach ele tem a habilidade de embalar o conhecimento com outro rótulo, né? Ele consegue pôr um marketing em cima do que é primitivo. E aí tudo que a gente cresceu na escola dominical, onde a gente tava, tipo assim, comendo caviar com pratinho de descartável, entendeu? É verdade. Lá naquela assembleiazinha, aquela quadrangularzinha da garagem, o restaurante era feio, mas a palavra já era nobre, né? Maravilhoso. E aí a palavra nobre, naquele contexto, fica popularizada, né? É isso aí. Aí vem um coach, né? Notícia em primeira mão, o Thiago Nigro é um legendário. É o legendário 50 mil... E aí vem um cara desse, e daí ali o provérbio fica bonito. Não, mas eu cresci lendo provérbios lá na casa de recuperação do meu pai. Só que lá o contexto não tinha cara de provérbio. Né? O ambiente era dissonante com a sabedoria. Cara de Apocalipse, né? O Apocalipse era bom, mano. As bestas, os dragão. Mas é interessante tudo isso aqui, porque o texto que ele leu aqui me chama a atenção porque Jesus está dizendo aqui, o reino de Deus ele é semelhante ele é como. E aí ele fala sobre um homem de negócio. Em outra passagem Jesus falou assim, eu vim para cuidar dos negócios do meu pai. E negócio parece que é uma commodity do reino de Deus. Não tem como você viver reino e ser um desinteressado a negócio. Tanto que ele diz assim, a uns ele delegou 2, 5, 2, 1. E 1, né? E aí ele diz, e ele lhes delegou responsabilidades, outra versão fala. A questão é que quando ele deu a moeda, ele não estava dando a moeda, ele estava delegando uma responsabilidade. E esse que é o nosso problema. A religião, ela recebe a moeda. Ela está focada na quantia. Ela está focada no que não interessa. Tanto que no versículo 21 você vai ver que aqueles 2 que multiplicaram, eles foram convidados para ser sócio. Vocês vão se tornar, acho que está aqui no 21. De hoje em diante será meu sócio. Ou seja, o ponto de Jesus não era ganhar mais dinheiro, mas era elevar eles na relação. Né? E o reino de Deus, ele não tem... A gente não é um militante do reino de Deus.
o que é importante a gente entender é que a inteligência espiritual ela é o ponto de vulnerabilidade da religião. Como religião não tem espiritualidade, ela é vazio de espiritualidade, porque ela é plástica, ela é morta, ela não interage. A religião ela não tem a quarta dimensão, né? Ela tem a forma, mas não tem a glória, é só véu, é só a cortininha. Quando fala de inteligência espiritual, a religião ela fica extremamente desconfortável, porque entra no campo que ela não existe, ela não tem. E aí quando a religião tenta falar de inteligência espiritual no mundo do trabalho, ela passa vergonha. Porque daí é o cara fanático, patético, que está falando pro amigo dele no trabalho para fazer a campanha lá da Universal. E aí que a conversa fica assim, tipo, cara, sério mesmo que você tá falando que isso aí é espiritual? Né? É verdade, é verdade. E até aproveitando, né, assim, quando eu vou, e assim, depois que eu fiz uma palestra, escrevi o livro, e hoje eu vou para as empresas para falar sobre espiritualidade no mundo do trabalho. Qual que é o principal receio? O prosélito da religião. Isso. Então o empresário fala assim, mas você vai vir aqui querer converter meus funcionários? Eu falo assim, não. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, eu sempre falo, nem todo religioso é espiritual. Mas todo espiritual, de alguma maneira, é religioso. Mesmo sem saber. Porque esse cara é o cara que ele é ignorante sobre o que ele está fazendo. Então, quando e eu lido com pessoas assim o tempo todo, eu lido com empresários que não são crentes, não são cristãos, mas você vai medir o nível de espiritualidade dele, é altíssimo. Porque o cara tem um senso profundo de paixão, ele tem noção da vocação dele e o que ele faz, ele entrega para a sociedade. Uhum. Ele tem uma visão de propósito, de legado. Então, isso é maravilhoso. Então, assim, você pega, assim, quando, voltando para a parábola, assim, pega esse cara aí, o talento dele que não deu, e dê para os banqueiros. Porque quando você pega esses caras que são espirituais, mas não necessariamente religiosos, esses caras estão gerando emprego, estão gerando desenvolvimento. Você pega um empresário, hoje mesmo eu estava conversando com o meu time, assim, conheci um investidor aqui, um cara que também não é crente, não é religioso, mas o que ele fez aqui em Curitiba gerou emprego para um monte de gente, inclusive para os nossos irmãos da igreja, que estão pagando suas contas, que estão dando dízimo, que estão dando oferta, por causa de um cara extremamente espiritual na lógica de QS, mas que não é religioso. Então, é bem isso. E abrir os olhos da igreja para isso é fenomenal. E tem o outro, né, pegando aqui tua linha, Cal, que acredita que a gente vai fazer isso, que eu vou lá na empresa e que eu vou fazer um prosélito, né? Eu falo assim, cara, às vezes tem até vergonha. Você tem que chegar e falar pro cara que eu não sou desse cara aí, eu não sou o religioso. Só tem demoniado aqui na empresa. Pra você trazer uma pergunta que eu queria te fazer é pra pessoa que tá nos ouvindo, assim, a gente tá falando bastante mais do empreendedor, do empresário, mas a pessoa que tá nos ouvindo, que ele é um funcionário, não é uma pessoa trabalhadora, e como que ela consegue desenvolver paixão, vocação e propósito, sendo que talvez aquilo que ela é apaixonada para ela fazer não paga as contas dela? Como que uma pessoa comum ela consegue criar um plano para que ela consiga encontrar no ambiente de trabalho dela, paixão, que ela faria aquilo ali sem ser pelo dinheiro. Então, que conselho você dá para essas pessoas que hoje, cara, eu preciso desse emprego, não é o que eu gostaria de fazer, não é o que eu sou apaixonado, mas eu preciso para pagar as contas? É só se enganjar num projeto missionário. Cara, o que eu digo se preciso, tenha uma ocupação para sustentar a tua paixão e a tua vocação. Ocupação é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. É Paulo construindo tenda. Cara, não era a vocação, não era o chamado dele, mas ele, cara, eu faço... E nem a paixão, né? Não era a paixão. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que, cara, dar teus pulos. Isso. Então, eu faço palestras em faculdade. Sempre isso vem à tona. Ah, mas eu sou, esses dias, uma vez... minha paixão é viajar. Falei assim... Falei, então tá assim... Porque, vocação... segundo Aristóteles, né? Muita base cristã em Aristóteles, mas Aristóteles diz o seguinte: quando as necessidades do mundo se cruzam com o que você sabe fazer, você descobriu uma vocação. Falei, beleza, você é apaixonado em viajar. O que a sociedade ganha com a tua viagem?
Entendeu? Eu falei, tem um monte de gente que é apaixonado em viajar e que a sociedade ganha com isso. Porque quando ele viaja, ele dá dicas de viagem, ele melhora a tua experiência quando você vai viajar da próxima vez. Esse cara colocou a paixão dele como uma fonte de dinheiro. E enquanto você não conseguiu fazer isso, cara, se ocupe. Né? Porque é no rolê da ocupação que a paixão e a vocação vão aparecer. Você ficar sentado em casa esperando a paixão aparecer, não vai rolar, né? E esse se ocupe, às vezes, é receber um talento, né? E ser fiel nele, né? Ponto. É isso. Ou seja, todos nós temos força produtiva, tem braço, vai carpinar um lote. Às vezes o cara tá esperando ser gerente, não sei o quê, para um dia ser alguma coisa, e na verdade não, cara, sai de manhã e volta à noite e faz um virar dois, né? E nesse texto mesmo ele diz assim, ó, bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante você será meu sócio. O que qualificou esses caras era a arte de fazer com que eles tinham na mão, negociaram. E aí é interessante que me chama a atenção nesse texto, que o único cara que se justificou falando que conhecia tão bem a Deus é o cara que mais fracassou. Os dois outros eles nem falaram, ó, eu te conheço, você é um cara inteligente, você é um cara... Aí ele diz aqui, o empregado que recebeu 1.000 moedas, ele falou assim, patrão, eu sei que o senhor tem padrão elevado e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo, você não admite erros. Ou seja, ele conhecia muito bem o patrão. Aí eu fiquei com medo de desapontá-lo, por isso eu guardei o seu dinheiro num cofre seguro. Então aqui tá teu dinheiro são e salvo. O patrão ficou furioso e ele disse, odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que você não fez o mínimo que era pôr no banco? E aí me chama a atenção isso aqui. Deus ele não está preocupado com o resultado do teu ministério. Deus está preocupado com o medo que você carrega de correr um risco no ministério. E às vezes você passar por essa ocupação e ganhar menos para servir mais ao Senhor é justamente o risco de falar, Deus, essa moeda tem que virar 2. Porque pensa, nem Deus tem medo de perder. Aí o cara tava com medo de perder. Ó, tive medo de perder e eu guardei. Aí o Senhor olhando falando, mas cara, se eu já te dei para você trabalhar eles, sério mesmo que você acha que eu tô com medo de perder? Ou seja, ele projetou no Senhor o medo dele. É isso aí. E ainda tem o lance do orgulho, né, cara? Do cara achar que o que ele tem lá é dele, ele vai, né? Tipo assim, eu vou ser cobrado. Cara, isso, vou ser cobrado. A lógica é, de novo, tudo é pouco, tudo é de Deus. Isso tem que ser trabalhado. E outra coisa também... Gostei dessa frase. Nunca tinha linkado isso que o Cal falou, mas agora você falando me veio esse insight, é que uma boa parte das pessoas do mundo do trabalho, conectando com o que você tinha perguntado, Elder, que não tem a ver com empresário nem nada, as pessoas mais brilhantes e mais talentosas são aquelas destemidas, cara. Não são aquelas que fazem, sabe, o feijão com arroz. A gente tem uma máxima no mundo da alta performance, assim, eu prefiro te segurar do que te empurrar, entendeu? Você prefere lidar com o cara que tem potencial e que erra tentando fazer do que aquele cara que vai ser o operário padrão a vida inteira, né? Então, o exemplo que eu dou, tipo, é Davi, né? Davi foi entregar marmita, cara. Ele foi o melhor entregador de marmita que teve. Ele era pastor, ele era o melhor pastor. Ele foi entregar marmita, ele foi o melhor entregador de marmita. Ele foi lutar, ele foi o melhor lutador. Então, assim, é fazer além. Ele também foi pecar, pecou direito também. Né? Foi só estupro seguido de assassinato, homicídio culposo. Mas sei lá, né, cara? O cara também é bem essa, assim, já que é pra fazer, o cara fez. Não tô me incentivando ninguém a pecar aqui, não. Mas também, sabe aqueles caras também que não peca direito também? Fica sempre naquela mornidão total. É interessante que não correr risco é uma filosofia de vida, né? É uma matriz que o cara, ele é assim em tudo. O excesso, porque daí esse texto aqui me faz entender o seguinte, às vezes ser ignorante quanto a conhecer a Deus pode te dar mais coragem. A religião, ela desenha um Deus tão profundo pra você que você até fica com medo de Deus, mano. Se Deus é tudo isso mesmo que os caras me falaram, eu tô ferrado. E às vezes não, às vezes você ser mais inocente quanto ao conhecimento de Deus e ser mais talvez responsável quanto à tua habilidade de... Porque assim, esses caras que foram lá e investiram, eles não estavam realmente preocupados se eles iam ser cobrados se perdesse. Eles estavam mais talvez confiantes que foram confiados. E aí falando agora pra frente,
de cultura de trabalho. Você é um perito, expert em cultura empresarial, cultura laboral. Como é que você sugere que uma cultura ela pode ser construída? Porque eu creio que realmente a cultura ela é o segredo e o fracasso de uma organização. Ninguém muda uma cultura, essa é a impressão que eu tenho. A cultura, quando ela nasce com a empresa, ela nasce com a igreja, é um DNA que só matando e fundando de novo para a cultura antiga sumir. Mas como é que faz para amadurecer a cultura, para ajustar a cultura, para talvez mudar uma cultura? Né? Eu sei que a cultura tem um DNA. Nasceu ali, eu sou alemão, por exemplo. Estou 39 anos morando no Brasil e meus traços continuam, não consigo esconder. Né? Eu tenho uma cultura de casa que meu pai me criou e que eu posso tentar ser toda a brasilidade, no final ainda eu tenho um traço que, não, esse cara é germânico. Como é que você hoje recomenda uma construção saudável? Porque o que eu quero dizer, as igrejas, elas não enxergam a necessidade de construir uma cultura. Só que para mim é a cultura que converte um cara. Então, assim, tem as duas visões no mundo do trabalho hoje que você colocou. Tem a galera mais pessimista que diz que mesmo não muda mesmo. E aí o que ela vai dizer para você? Faça um spin-off, crie uma empresa nova, comece do zero e deixa a antiga, que a antiga vai morrer sozinha. Então já tem muita gente fazendo isso no mercado hoje, né? Então principalmente as grandes organizações. Por quê? Quanto maior você é, mais difícil é para mudar uma cultura. Toda empresa tem cultura, em qualquer lugar tem uma cultura. Só que ela nasce organicamente, ela nasce sem controle. Isso. Hoje a gente sabe que tem técnicas para você construir, mas eu acredito que também dá para mudar. Só depende de quanto tempo você está disposto a fazer esse processo. Então o que a gente trabalha hoje quando a gente vai falar de cultura, seja de qualquer organização, pode ser uma igreja, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa. Só para a gente localizar o conceito, quando você fala de cultura, você está falando exatamente do quê? O conjunto de valores, de comportamento? Cultura é como as coisas acontecem. Lá na tua casa tem uma cultura. Lá da maneira resumida, de um como jeito as coisas geral. acontecem. Lá na Alemanha tem uma cultura, lá no Brasil tem uma cultura e na empresa, lá na padaria do seu Chico, tem uma cultura. Perfeito. E como é que a cultura é formatada hoje? Tem várias técnicas, mas a que a gente aborda, ela tem 3 princípios. Um é a comunicação. A comunicação é fundamental. Você acabou de dar um exemplo. Se eu pego um caviar e sirvo ele num copinho ou num pratinho de descartável, eu menosprezei o caviar. Porque hoje, símbolo faz a diferença. Já visto que você também falou. Ou seja, o coach hoje ele tem a habilidade de pegar um prato requentado e colocar numa simbologia tal que você dá um valor para ele. Isso cria cultura. Então a gente trabalha esse aspecto na empresa. Como é que eu me comunico para fora e como eu me comunico para dentro. E isso, reforço, cada vez faz mais a diferença porque hoje nós somos visuais, né? Então a galera é o que a gente chama de visual learner. Você lê o símbolo antes, o estereótipo antes, o efeito halo, né? Eu julgo a integridade e o caráter da pessoa por um único, hoje, definidor, que é o quanto de grana ela tem. Mas na empresa também tem um monte de técnica para isso. Por isso que a estética é tão forte, né? Muito hoje, muito, né? Cada vez mais. Então essa é uma parte que a gente faz e que comunica. E comunica a cultura que você quer. Por exemplo, se você quer numa empresa se hierarquizar, vamos pegar a igreja. Se você quiser criar uma cultura de hierarquia na igreja, coloca um púlpito com uma cadeira diferente, porque ali é o lugar que o pastor senta. Aquilo é um símbolo. E a gente vê isso nas empresas. Tem empresa onde a mesa do gerente é diferente, a cadeira do gerente é diferente. Isso é símbolo. Isso comunica cultura. Os outros são os sistemas. Como que eu recruto, como que eu seleciono, como que eu demito, como que eu promovo. Né? Então, todos esses sistemas, eles reforçam pontos positivos e podem também colocar reforço negativo, que é o punir o comportamento que eu não quero. E nas empresas tem de monte isso. Então você pode ter uma demissão, você pode ter um layoff forçado todo final de ano, ou você pode ter recompensa, bons salários, carro diferenciado, tudo isso. E o último e principal ponto de formação de cultura, o comportamento do líder. É o líder que define. Eu ia te então, perguntar isso. Sorte nossa, hein, Helder? Então E aí, porque a liderança, ela comunica mais de 50% da cultura. Né? Então, é interessante que isso é um ponto que aqui na nossa igreja ela é conhecida por uma igreja onde as pessoas são de verdade.
Só que isso foi premeditado, porque 10 anos atrás eu cheguei pro pastor que fundou comigo a igreja e eu falei, pastor, meu sonho é ter uma igreja que eu possa ser eu mesmo, onde eu posso ser de verdade. E aí eu percebi que o dia que eu fui de verdade, as pessoas começaram a ter coragem de ser também. O líder arrasta. E aí você pensa assim, ó, eu vou lá na casa do Helder. O Helder chega lá, ele tá vestido assim, engomadinho, dentro da casa dele. Aí sai a Thaís já com um longão. Aí eles já começam a servir a mesa assim, já com 3 tipos de guardanapo. Quando que eu vou poder ser de verdade ali? Mas nunca. A cultura é maior que você. O cara que mora ali, ele já tá dentro de um formato, de uma formalidade. Não sou eu na casa dele que vou conseguir ser mais à vontade do que ele. E é isso que os pastores não percebem, que você acabou de citar o líder, né? Porque o líder é a tampa do negócio. Não tem como você ter uma igreja dinâmica se o líder é introspectivo. Uma igreja dinâmica, sei lá, influente, se o líder ele é cinza, é cego. Né? O cara ele é um bom, sei lá, pastor. Né? Um pastoral forte. Só que a igreja não vai ser influente. Talvez ela consiga ser assistente, mas influência... E aí você pontuou 3 coisas aqui. Comunicação, sistemas, o sistema e o líder, né? Como é que eu faço para preservar uma cultura? Como é que eu faço para manter a construção, a consciência coletiva? Porque a cultura ela é fácil quando a empresa é pequena. Ela vai crescendo, no final você está com um monstro na frente. Multicultural se torna. Isso, e aí se torna uma coisa assim meio híbrida. Né? Na igreja que você lembra, né? O assembleiano tentava fazer virar uma assembleia, o que veio da quadrangular deixava a coisa meio quadrangular. Por quê? Porque a nossa cultura, eu lembro que era meio pantanosa. Ela era meio duvidosa, assim. Não era clara, assim, né? Mas hoje, falando de igreja, como é que a gente faz para preservar uma cultura, para as pessoas que estão chegando hoje já receber essa cultura? Tem algum mecanismo, assim, que a gente pode fazer? Então, a aplicação recorrente e disciplinada desses princípios é o que mantém a cultura. Então, nas empresas, tem uma área que cuida disso, que é a área de cultura e gestão, a área de RH, que é a área que vai estar a todo momento se preocupando com os símbolos, os sistemas e o comportamento dos líderes. E qual é a grande dificuldade hoje? Assim, você tem que ser rápido, é que aquilo que você tolera numa cultura fala muito mais alto do que aquilo que você incentiva. Então, assim, a todo momento você tem que ficar, cara, olhando para a tua estrutura. Fala de novo, é aquilo que você... Peraí, símbolos, processos e... Símbolos, sistemas e comportamento dos líderes. E comportamento dos líderes. E você precisa estar cuidando disso o tempo todo. O que eu quero dizer? Se você tem um líder que não age de acordo com o que você espera da cultura, isso é o que a gente chama de fogo amigo. Isso é sabotagem. Okay. Você não pode manter uma pessoa assim. Aquilo que você tolera... Fala mais alto do que aquilo que você incentiva. Okay. Então, assim, se eu falar assim, eu vou dar um exemplo, numa empresa. Eu vou chegar e a gente faz esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente avalia o nível de comunicação numa empresa. Se ela é de baixa intelectualidade, alta, se é coloquial, se é mais formal. Então, imagine numa empresa que você tem, por regra, o líder, ele é um cara extremamente gentleman, super educado, e ele não admite que se fale palavrão. Entendeu? Para ele não pode, porque isso é uma falta de respeito. O diretor comercial dele é o cara que traz mais resultado e fala palavrão todo dia e ele não faz nada com esse cara. Esquece, velho. Não vai funcionar nada, você tá pagando dinheiro, porque você tolera aquilo que você estava falando que não vai fazer. E aí mesmo o teu comportamento como líder é abafado. Porque, infelizmente, o ser humano presta mais atenção no que está errado do que naquilo que está certo. Porque aquilo que está padrão com a cultura... não tá, tipo, beleza, isso aí é o que você deveria estar fazendo mesmo. Agora o que vem contra a cultura, o que é contracultural, é o que faz um alvoroço tremendo. E essa é a lei global, né, da liderança, que pessoas fazem o que elas veem e não o que elas ouvem, né? Total. Que se vê é sempre superior àquilo que foi falado, né? Então não interessa se a gente foi falado, eu tô vendo que você está fazendo diferente. Só deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é a frase ali? O que você tolera? O que você tolera numa cultura tem mais efeito do que aquilo que você incentiva. Então as empresas hoje que se preocupam com cultura, elas são invariavelmente intolerantes com atos fora da cultura que ela quer construir.
Então, empresas que estão construindo cultura mesmo, isso é até um disclosure que a gente faz para os clientes, fala assim, cara, você está disposto a aumentar o teu nível de rotatividade? Porque quando você está mudando uma cultura, as demissões ou os pedidos de demissão aumentam. Porque o cara fala assim, não, mas aqui nunca foi assim. Fala, não foi, mas agora vai ser. E para ser, ou você se adequa ou você tá fora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Adeudo. A gente consegue usar essas mesmas estratégias que você aplica na empresa, na igreja? Essa é a pergunta. E adicionando essa pergunta, é tudo bem? Você acha que é espiritual? É menos espiritual? É legal? Não é legal você ter estratégias práticas de estabelecer uma cultura na igreja? E no MAP, por exemplo, eu conheço o MAP, eu conheço você, um pouco do Marcos, um pouquinho melhor do Tico, e eu sei que vocês três são diferentes um do outro, assim. E como que vocês fizeram lá de maneira prática? Vocês montaram isso de maneira estratégica? Ou ali vocês deixaram tipo o amor e o sentimento comum pelo bem comum, vocês meio que foram se adaptando assim? Não, a gente definiu princípios e valores culturais que a gente queria para o MAP. Quais são? São 7, não vou lembrar de cabeça todos. Mas um deles, por exemplo, que a gente coloca lá é que a gente ia ter trabalho voluntário e abnegado e que a gente não ia ser hierárquico, ou seja, as pessoas iam ser vocacionadas, você ia fazer parte da comunidade através da vocação, entendeu? Então assim, a gente ia ser com base na vocação. E uma das coisas que a gente fez lá, que é um traço cultural, lidando com o que você falou, é que a gente quer unidade e não uniformidade. Então assim, a unidade da comunidade não está vinculada à uniformidade nossa. Muito bom. Porque eu sou diferente, e que bênção que eu sou diferente de um, de outro, a igreja não tem dono, a comunidade não tem dono, só que nós somos unidos pelo propósito. E a gente criou o MAP com o propósito de criar um ambiente onde o caráter de Cristo tivesse espaço na vida das pessoas, ou as pessoas criassem caráter cristão. Então essa era a pegada. Então a gente respeita, né, as opiniões sem ser uniforme, né? Então assim, já é um traço cultural, acaba sendo. E o legal é que ao longo do tempo, né, e isso acho que o Cal resumiu bem também, assim, no começo pra gente foi igual, era um amontoado de gente que vinha de culturas diferentes. A gente tá sentindo que a gente tá passando do período pantanoso agora que a gente tá começando a criar uma identidade que é só nossa. Porque faz parte também, ficou multicultural. Tá, mas você acha então que aquela firmeza em guardar a cultura na igreja é mais difícil, né, do que na empresa, né? É mais difícil por um fato só. Na igreja eu não demito. Então assim, a igreja talvez tenha a necessidade de criar esse aspecto cultural ainda mais do que a empresa. Porque a empresa é tipo assim, cara, não tá, eu demito o cara. Eu não posso tirar alguém que chega e fala, cara, não venha mais, né? Porque você tá atrapalhando aqui. Então a gente não faz isso. Mas assim, quando você tem uma cultura muito sólida, esse cara vai pedir a conta. Invariavelmente ele tá saindo. Pede pra sair, Ele pede pra sair, ele vai sair. E o legal, assim, o que eu acho é que assim, não é sair pra se desviar, graças a Deus. Ele fala, cara, não. E pra uma igreja que é cultura. E você acha ok a gente fazer isso de maneira metódica? Tipo, cara, eu tô aqui na igreja, eu quero estabelecer a cultura. Então a gente vai trabalhar a metodologia. Você acha legal isso? Ou você acha que essa estratégia de cultura de maneira estratégica e funcional assim é só para o ambiente do negócio, cara, e na igreja é mais intuitivo? Eu acho que na igreja dá para fazer. A gente também faz isso também. Eu só não seria tão rígido quanto é o mundo do negócio, cara. Porque o mundo dos negócios, em última instância, ele quer criação de valor. Ele está trabalhando isso para lucro. Então o objetivo, vamos dizer assim, é um objetivo muito pequeno. Então você consegue, é a grana, é o lucro. Então a igreja, ele tem uma perspectiva que não é nem de longo prazo, é uma perspectiva eterna. Então você tem que obrigatoriamente ser mais paciencioso, você tem que lidar com mais calma. E igreja é despesa, né? Se a igreja não está em despesa é porque ela está fazendo pouco. Mas voltando aqui, como é que vocês tem essa gestão hoje não hierárquica? Vocês conseguiram desenvolver o mecanismo? Cada um é pastor por um mês lá? Ou como é que vocês fazem essa
Como é que funciona? Conselho, nós somos da igreja. Nós somos 4 pastores e a gente discute tudo entre os 4. Teve uma época que a gente tentou achar um quinto elemento para ficar ímpar. Desempatar? Para desempatar. Não conseguimos. Teve um pastor que andou com a gente um certo tempo, depois ele saiu. Mas nós somos 4. E um desses 4 é o... Voto de Minerva? Não. Não, é o... Como é que sim? O sênior, assim? Não também. A gente tem por, assim... Tipo assim, quem que é o pai da criança? Tem... O pai da criança... Quem chegou lá e falou, vamos começar aqui é o seguinte, eu puxo no peito aqui, eu tiro... Então, quem começou com a história foi o Tico, que é um dos pastores lá. O Tico saiu da denominação que ele estava, ele foi me visitar, eu também estava naquela fase, saí, falei com o Marcos veio junto e depois chegou o Valmir. Legal. Então foi assim, mas não tem ninguém que é pai da criança. O Marcos hoje é sênior, a gente respeita ele muito, né? Porque ele é o mais sábio em termos de idade, de vivência como pastor, tem muito a nos ensinar. Mas nesses anos, que a gente já está há 8 anos juntos, até agora nunca chegou uma questão que merecesse o voto de Minerva. Legal. Então sempre foi ali, tudo organicamente está funcionando. Daria para se dizer que a cultura, a mudança de uma cultura, ela é saudável quando ela é provocada, mas é catastrófica quando ela acontece? Porque uma coisa é você mudar a cultura da empresa porque foi pensado e estabelecido. Ó, a gente vai ajustar aqui. Uhum. Outra coisa é quando a coisa acontece e ninguém faz nada. Tipo, ó, tá... Que é o caso que você falou, né? Aquilo que o cara fala palavrão, Tolera. só que ele tá... Isso, aquilo que você tolera. Uhum. Porque senão a impressão que dá é que cultura não pode ser mudada, né? A pessoa vai falar, não, é que ninguém quer mudar. É que a cultura, ela muda, assim, o grande fator de mudança de cultura é tempo. Por exemplo, porque você trouxe o exemplo do alemão. Cara, a história alemã é uma história milenar, então assim, você não muda uma cultura milenar da noite pro dia. Uhum. Só que eu mudo a cultura de uma empresa que começou há 5 anos. Eu mudo a cultura de uma empresa que tá, de uma igreja que está há 10 anos. Agora, uma que está há 100, 150, são princípios, valores que são tão arraigados que você não consegue mudar sem criar o caos e a destruição. Entendeu? Esse é o ponto. Uhum. Então, o que eu costumo dizer para empresas é o seguinte, quanto maior você é e quanto mais tempo você existe, mais difícil é mudar a sua cultura. Só que uma boa parte das empresas, elas nasceram sem se preocupar com a cultura. E agora começou a ficar catastrófico, como você está dizendo. Porque uma cultura, por exemplo, que foi criada num movimento hierárquico, por exemplo, podemos usar empresas e podemos usar a igreja também. Num movimento extremamente hierárquico, eu sou pago para pensar, você é pago para fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No passado, isso funcionava muito. Hoje, no mundo que a gente vive, não funciona mais. Então, assim, ele começa a ser catastrófico, como a gente está vendo um monte de empresas que eram centenárias indo à falência, porque a cultura delas se solidificou de tal forma que não tinha mais tempo hábil para mudar. Bom. Mas mesmo assim se muda, né? Tem um caso no mundo dos negócios que é emblemático, que é o da IBM. A IBM, assim como foi Kodak, Xerox, ela estava naquele mesmo mundão. Era uma empresa que, olhando o tamanho dela e o quanto ela representava, ela não ia conseguir mudar. Ela mudou. Antes da OpenAI, a IBM estava liderando com o Watson o mundo da inteligência artificial. E ela se manteve, né, na ponta, mudando vários aspectos. Hoje, se você for olhar o que está acontecendo, na minha visão, com o movimento das igrejas históricas, né, que tem muito tempo, elas estão passando por isso. Porque a estrutura delas e a cultura foi criada de uma forma tão forte, o que é bom isso, mas ela foi criada de um jeito forte, super estruturado para um mundo que não existe mais. É verdade. Então agora você está vendo as novas gerações chegando e criticando esse modelo que está lá, né? Então passa por tudo, né? Então até a habilidade de mudar. Dá para mudar, eu acho. Assim como a IBM mudou, você pode mudar uma estrutura, mas depende muito de qual é o preço que você está disposto a pagar para fazer essa mudança. Se falando de cultura, existem 2, 3 exemplos de igrejas hoje que você conhece e que profundamente tem uma cultura saudável, assim, que você se inspira? Conhece alguns exemplos? Cara, e não, Cal, não vou entrar nessa seara de novo, assim, porque eu não sou um estudioso do mundo eclesiástico. Entendi. O meu mundo é o mundo do trabalho, das empresas, né?
E a gente E hoje tenta das desenvolver. empresas que você percebe assim, tem alguma que você percebe que a cultura é saudável, que é tipo assim um case de ó, legal aquela cultura daquela empresa? Cara, Porque a cultura não é uma empresa divertida de trabalhar, né? nem um pouco. Porque o pessoal confunde bastante, né? Como se fosse, ó, aqui a cultura da empresa é todo mundo come nos puff aí, tem mesa de salão de jogos e não sei o quê. Não, assim, ó, tem casos extremos de desenvolvimento de cultura. Os casos extremos e top pra mim hoje são as empresas do Elon Musk. Ele tem uma capacidade de não tô questionando o valor do Elon Musk, mas a capacidade que ele tem de criar uma causa em torno das empresas dele faz com que pessoas trabalhem pela causa pelo simples fato de querer ajudar a colonizar Marte, sabe? Criar Carros o autônomos. tráfego do futuro, fazer implante cerebral. Então, assim, quando... Idealismo, hoje, né? O idealismo. o idealismo, assim, esse idealismo, né? O cara que trabalha por isso, você acaba atraindo as pessoas idealistas e talentosas. Então tem muita gente trabalhando nessa pegada. Então eu acho que é isso. Aqui no Brasil, você começa a ter bons ventos de empresas que começam a ter essas características de alta performance, que é aquilo assim, não é um lugarzinho bom de trabalhar, mas é um lugar tão bacana, a gente ganha tanto, né? A gente tá nas primeiras divisões, a gente tá fazendo acontecer, que também atrai pessoas talentosas. Então tem bastante. E uma das coisas que vale a pena falar aqui é um movimento super legal de empresas do reino, né? Cada vez mais, ou seja, pessoas e empresários com o dom e o talento do empreendedorismo que estão criando empresas com princípios e valores cristãos. É uma empresa, não é uma igreja. Mas ele está trabalhando com princípios de inteligência espiritual vinculadas ao reino e estão fazendo coisas bem bacanas aí. Muito bom, pessoal. Estamos chegando ao fim. Quero agradecer aqui a presença marcante do Adeildo, Obrigado. do Helder, e gostaria de deixar ainda nos últimos minutos aqui considerações finais e uma mensagem para o nosso público aí, começando com o Helder, depois o Adeildo. Muito bom. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Inclusive, eu preguei uma vez lá no MAP, eu falei exatamente sobre isso, né? Porque as pessoas elas acham que o trabalho é coisa do diabo, né? Então, o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez foi dar trabalho para ele, e do suor do teu trabalho você tira o sustento. E aí, inclusive, eu escuto muitos crentes dizendo, não, é do meu suor do trabalho que eu tiro o meu sustento. Né? Só que isso é uma consequência da queda. A partir do momento que Jesus ele nos reposiciona através da obra dele, a gente é reposicionado antes da queda. Então o trabalho ele precisa ser ressignificado também. Eu não posso mais hoje enxergar o trabalho que é do suor do meu trabalho que eu tiro o meu sustento, mas eu volto para um lugar que o meu sustento ele vem do Senhor, que é o Senhor quem me abençoa e a partir de mim agora eu abençoo o trabalho. Então uma pessoa que ela acha que é o trabalho que abençoa ela está com um pensamento adâmico. Uma pessoa que entende que é Deus quem a abençoa e ela a partir dela o trabalho vai ser abençoado com as mãos dela, é um pensamento cristocêntrico. Então, para mim, a gente não pode desassociar a inteligência espiritual, a carreira da nossa vida com Deus, do evangelho da vida eterna. Então, eu preciso compreender que eu sou um ser integral, que não existe vida profissional, vida emocional, vida espiritual, existe vida. Eu sou um ser humano e que, dentre todas as áreas que envolve a vida de um ser humano, o trabalho ele é extremamente importante. Eu estava conversando ontem com um casal de idosos e eu estava conversando com eles como que é interessante que as pessoas mais saudáveis na terceira idade que a gente conhece são pessoas que continuam trabalhando. O Abílio Diniz morreu agora com quase 90 anos. O cara praticava esporte todo dia, uma lucidez extrema, dando aula, participando de podcast com quase 90 anos de idade. O Warren Buffett também quase 90 anos de idade, continua fazendo a gestão dos fundos dele, Silvio Santos. Então pensa, essas pessoas eles entenderam que o trabalho não é uma punição, mas que o trabalho é um meio pelo qual eles podem abençoar o mundo. Então, muito mais, a minha consideração final é para que a gente, todos nós cristãos que estamos ouvindo esse podcast, que você ressignifique o trabalho também na sua vida, não veja isso como uma punição mais, mas veja como uma ferramenta e uma oportunidade que Deus te dá para você abençoar a terra através dos dons e talentos que Ele depositou dentro de você. Obrigado. Bom, eu
Queria dizer o seguinte, eu acho que a maior parte da nossa audiência são cristãos, e se você está ouvindo a gente, entenda que uma igreja viva é uma igreja que funciona 24/7. A gente está a todo momento. Uma igreja viva é uma igreja que trabalha. E entenda que nem todo religioso é espiritual, mas invariavelmente uma pessoa espiritual, ela é religioso, ela religa, ela conecta tudo que faz com o reino. Então que Deus te abençoe e que com os dons e talentos que você recebeu, pratique essa realidade do reino, né? Toque a vida das pessoas todo dia, em todo tempo, independente do que você faça. Se não achou tua paixão ainda, cara, se ocupe até a hora que a paixão aparecer e a vocação tomar lugar. Obrigado, Adeildo. E se você quer conhecer mais desse conteúdo, acesse adeildo.com. Você pode ter todas as informações, entrar direto em contato aqui com o escritor. Se você é empresário, você pode levar ele também para sua empresa, palestrante. Ele treina, equipa e trabalha em cima de cultura de empresa. E principalmente se você também quer levar ele para sua igreja, ele é um excelente pastor aqui, já ministrou para nós aqui e com certeza é palavra fresca, é sem cheiro de religião. E eu quero agradecer a todos vocês, declarar sobre vocês também esse entusiasmo, que vocês percebam o quanto nós somos importantes na terra. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado, Senhor, por essa semana, por tudo aquilo que nós estamos fazendo, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos encontre como homens que não temem correr riscos. Homens, Pai, que estão prontos para trazer inteligência do Senhor no reino dos negócios. Que a gente seja a cidade iluminada, estabelecida em cima de um monte, onde a gente se torna perceptível, onde a gente se torna, Senhor, visto, ouvido, Pai. Deus, que a gente seja, Senhor, o candeeiro, Pai, no lugar mais alto, elevado, eleva a vida do Adeildo, que ele ilumine a nossa cidade, que ele ilumine, Pai, empresários, empresas, colaboradores, que ele transforme a realidade de famílias como as nossas que foram transformadas, Pai. Obrigado pela tua palavra, que é espírito e vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, então, e até a próxima.